Agora eu vou falar sobre a época de plantio no milho. Esse assunto é muito importante porque, embora ele não afete o custo de produção, ele pode afetar bastante a produtividade e a renda do produtor. A época de plantio do milho depende basicamente das condições de chuva, de umidade, de temperatura e de radiação solar. Essa época de plantio é muito variada em todo o país. Normalmente no sul o plantio começa mais cedo, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, ele começa às vezes até em julho, agosto, setembro. E à medida que caminha para os estados do centro-oeste, do sudeste, a época de plantio ideal varia de agosto, setembro para outubro, chegando a novembro, e em alguns casos, como na Bahia, na parte oeste da Bahia, às vezes esse plantio é feito em dezembro e janeiro. No Nordeste, como o regime de chuvas normalmente ocorre no inverno, também nós temos uma nova distribuição de chuvas e que vai resultar numa outra safra, uma safra que muitas vezes a gente chama de segunda safra. No Nordeste temos estados que plantam em janeiro, fevereiro, março, abril, até mesmo em junho. Então cada região tem uma época adequada de se fazer o plantio de milho. E existem vários resultados de pesquisa que mostram que um atraso da época de plantio ideal resulta em grande perda de produtividade. Alguns resultados de pesquisa mostram que essa perda pode ser de até 30 quilos por hectare por cada dia de atraso no plantio. É lógico que muitas vezes o produtor não pode plantar, não consegue plantar naquela época ideal por razões diversas. Então, paciência. Mas se ele deixou de plantar por negligência, ele está perdendo dinheiro à toa. E é um valor significante. Basicamente, o período crítico do milho é quando ele solta o pendão. E solta o pendão e depois solta o cabelo da espiga. Esse é o período mais crítico. Esse milho que nós estamos vendo aqui, ele obviamente já passou dessa fase. Mas quando ele solta o pendão e o cabelo da espiga é o período mais crítico. É que nós chamamos a época da polinização, é a fase reprodutiva do milho. Outra fase muito importante é um pouco mais do que este milho aqui. É mais ou menos quando o milho tem de 5 folhas desenvolvidas, porque nessa fase o milho está formando o que vai ser o novo pendão, a espiga e as outras folhas. Então esses são os dois estágios mais críticos para o desenvolvimento do milho. Portanto, nós queremos que a época de plantio ideal seja aquela que, nessas duas situações mostradas, a planta não sofra estresse, principalmente por falta de água. Vou discutir um pouco os efeitos do atraso na época de plantio em relação àquela época normal. Primeiro, eu gostaria de deixar para vocês a ideia de que o milho é uma planta termossensível. O que significa isso? Ela é muito afetada pela temperatura. Quanto maior a temperatura, menos tempo ela gasta para soltar o pendão, ou seja, ela diminui o seu ciclo e, consequentemente, diminui o seu potencial produtivo. Quando o produtor atrasa a época de plantio, normalmente ele reduz a sua produtividade, porque o milho diminui seu ciclo e com isso ele diminui sua produtividade. Ele aumenta os problemas de controle de plantas daninhas e de pragas. Porque na propriedade, esse atraso na época de plantio, aí as chuvas já começam com maior intensidade e dificulta todo o trabalho na propriedade. Ele não sabe se ele planta, se ele controla o mato, se ele controla pragas. Um outro problema é com relação às doenças. Como o milho foi plantado mais tarde em relação aos vizinhos, se esse milho for infectado por alguma doença, essa doença entra na planta quando ela está muito jovem e o efeito dela para reduzir a produtividade é maior ainda. E um outro problema sério é que esses plantios mais tardios, eles causam maior acamamento e quebramento do milho. Agora, eu gostaria de chamar a atenção para uma situação especial, que é o plantio do milho safrinha. O milho safrinha é aquele milho de sequeiro que é plantado basicamente no Paraná,
São Paulo e nos estados do Centro-Oeste, Minas Gerais tem alguma coisa de safrinha, que é o milho plantado após a soja. Ora, esse milho normalmente é plantado do final de janeiro, principalmente em fevereiro, e vai até março, às vezes até abril. Como esse milho, o produtor já sabe que ele será plantado numa época onde há uma possibilidade de ocorrer falta de água no final do seu ciclo, esse milho, quanto mais cedo ele for plantado, melhor será e menos risco ele terá. Certo? Então, hoje, aqueles produtores comerciais de milho, eles inclusive planejam o plantio, a época de plantio desse milho safrinha, já quando ele planta a soja na safra de verão. Então ele vai escolher uma soja de ciclo adequado, geralmente mais precoce, plantar a soja mais cedo, que possibilite ele fazer esse plantio da safrinha o mais cedo possível. Os resultados mostram que todo milho safrinha plantado de uma forma geral até o final do mês de fevereiro, se obtém resultados bem mais competitivos e satisfatórios para o produtor. Se ele passa para o mês de março, às vezes até abril, o risco aumenta muito e a probabilidade de ter uma queda na safra é muito grande.